e o Marcos Leonardo, que será vendido no começo do ano. Muito provavelmente a Roma vem com uma proposta maior, segue monitorando o jogador, e também tem outros interessados que podem entrar com uma proposta. E o Santos será obrigado a vender o jogador. Existiu uma renovação de contrato obrigatória, isso já constava no contrato anterior do Marcos Leonardo, que se ele não fosse negociado, se chegasse a uma proposta e ele não fosse negociado, haveria um aumento substancial no seu salário e também poderiam entrar aí algumas cláusulas. Teve todo esse imbróglio, né, nessa janela, porque o Marcos Leonardo queria ser vendido, existia a promessa do Rueda que ele seria vendido nessa janela, mas diante da situação, dos insucessos que o Santos teve durante esse primeiro turno, da situação na tabela e também da venda do David Washington, o presidente teve que recuar, o que gerou todo aquele problema. Aí entrou o Galo, que conseguiu reverter a situação, mas ainda assim o Santos teve que ceder algumas cláusulas no contrato que obrigam o Santos a vender o jogador nessa próxima janela no começo do ano. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que você possa curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe e você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar um pouco do Marcos Leonardo e entender, né, como que está a situação dele agora, essas cláusulas no seu contrato e analisar se realmente foi uma boa, né, se poderia ter feito algo diferente, porque a gente vai, né, muito em breve perder mais um jogador, mais uma joia por um valor considerado baixo por conta da sua qualidade. O Marcos Leonardo, né, como todos sabem, teve todo esse problema nessa janela de transferências, e ele não está errado, porque existia uma promessa do Rueda para que o jogador pudesse sair e ser vendido. Ele sempre manifestou interesse em jogar na Europa, como todo jogador que se destaca. O Santos prometeu que iria fazê-lo, então esse foi o grande problema, né? Foi a promessa do Rueda, e pela falta de planejamento, né? Por aquela questão de você não ter profissionais qualificados até então, né? Antes da chegada do Galo, promessas que foram feitas e não foram cumpridas, o jogador acabou naquele momento se revoltando, né? Houve uma ligação do Mourinho pedindo para que o jogador se transferisse para Roma, isso mexeu com a cabeça do jogador, né? Que passou a entender que a negociação ia sair, só que realmente a negociação para o Santos era péssima, era muito baixa, não chegava nem perto da qualidade do jogador. O Vitor Roque recentemente foi vendido para o Real Madrid e ainda conseguiu permanecer ao longo desse ano, né? Vai ser transferido só no começo do ano, na próxima janela, para o Real Madrid. Foi vendido por 5 vezes o valor que havia sido oferecido para o Marcos Leonardo. É claro que vai ter uma discussão, quem é melhor, quem não é, mas um jogador dessa qualidade não pode ser vendido a preço de banana, não pode ser vendido por um valor, praticamente o valor que foi vendido outros jogadores de bem menor expressão e qualidade. Então o Santos tem que priorizar os seus ativos e tem que valorizar os seus jogadores para poder vender por um valor maior. Então ocorre que houve essa situação, houve essa promessa do Rueda, não foi cumprida. Com isso o Galo conseguiu contornar a situação e acabou conseguindo fazer com que o jogador ficasse, explicou para ele que o Santos não teve nenhum de seus craques que deixou de vender para a Europa, que era um momento muito delicado para o Santos, que ele entendia a posição do jogador, entendia a promessa que foi feita pelo Rueda, ele não deixou de dar razão para o jogador, mas também quis mostrar o lado do clube. Ó, apesar disso tudo, você vai ajudar, você precisa continuar, você é o jogador principal, você é o goleador do time e a gente não vai ter como repor a altura. Então o que a gente pede é que você possa ficar mais uns meses e aí na próxima janela a gente te vende.
Aí já não tinha mais jeito, porque já tinha uma negociação lá atrás, já havia uma promessa lá atrás e ele teve que continuar, teve que ceder. Então o que, que aconteceu? O Santos obrigatoriamente renovou o contrato do Marcos Leonardo. Quando ele tivesse uma proposta de um clube do exterior que o Santos não aceitasse vendê-lo, obrigatoriamente o Santos teria que aumentar o seu salário substancialmente. Então houve esse aumento substancial, mas o Galo prometeu que iria vender o jogador no começo da janela, colocou isso em contrato e estipulou um valor. O valor para venda do Marcos Leonardo no começo do ano é de 20 milhões de euros. Então, obrigatoriamente, se o Santos receber uma proposta de 20 milhões de euros, ele é obrigado a vender o jogador para quem quer que seja. Quem pagar a multa, leva o jogador. Então, por conta disso, é fato que o Marcos Leonardo não vai ficar, porque continua existindo o interesse da Roma, que já disse que vai aumentar a proposta e que vai levar o jogador no começo do ano. Pode ser que apareçam também, dependendo do seu futebol ao longo até o final do ano, que possa despertar interesse também de outros clubes que também podem entrar com essa proposta. A questão é que agora o Santos está com o Pires na mão. Ele teve essa situação com o Marcos Leonardo, ele teve que ceder, teve que chegar num consenso para que o Marcos Leonardo voltasse a jogar, porque ele não queria mais jogar pelo Santos, né? Conseguiu reverter a situação, mas aí o Santos já não tinha mais escolha. Ó, agora eu jogo, mas eu saio por 20 milhões. O Santos foi obrigado a aceitar. Aí a pergunta que fica é, poderia ter sido vendido por um valor maior? É claro que poderia. O problema é que lá atrás houve esse erro. Lá atrás houve essa promessa do Rueda. Mais uma falta de planejamento. Mais um jogador que vai ser vendido por um valor bem menor. Que em 2, 3 anos de Europa pode ser renegociado com outro clube por 5, 6, 7, 10 vezes o valor que ele foi contratado. Então é mais um erro, né, de tantos outros erros que o Santos acaba cometendo e que acaba perdendo grandes jogadores por má gestão. E aí, nesse caso, eu acho que o Galo fez bem, porque não tinha o que fazer. Né? Ele tinha que tentar contornar a situação, porque o jogador nem ia jogar mais pelo Santos. Como que ficaria o Santos sem o Marcos Leonardo? Só que aí eu penso assim, né? Não valeria mais a pena vender o David Washington por 12, o que sobrou para o Santos, aproximadamente 11, 12 milhões de euros, vender o David Washington. Não valeria mais a pena o Santos ter pego 10, 11 milhões de euros de empréstimo, porque o Santos já está endividado, segurado o David Washington, ficado com os dois jogadores, são características diferentes, o David Washington ia ajudar muito o Santos, apesar de ser jovem, já mostrou que tem potencial, é um jogador pronto. E aí o Santos ter pego um empréstimo e ter quitado esse empréstimo com a venda do David Washington, com a venda do Marcos Leonardo no começo do ano, quanto que o Santos pagaria de juros para ficar com um jogador por mais 6 meses, pegando um empréstimo? Ele não ia pagar o empréstimo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque o juros seria exorbitante. Ele iria pagar o jogador daqui a 1 ano, daqui 6 meses. Então esse valor de empréstimo ele reduziria. E o Santos venderia mais caro os jogadores e teria um valor maior, pagaria o empréstimo, teria esse ganho técnico em campo e era mais uma oportunidade para salvar o Santos. Porque a pergunta que fica é, vai dar tempo de salvar o Santos? As atitudes que foram tomadas, valeu a pena ter vendido o David Washington? Né? Tudo bem, vendeu o Ângelo, até eu acho que deveria ter vendido naquele momento, mas tivesse segurado os dois jogadores. Porque o que adiantou o Santos receber 12 milhões de euros e depois contratar como contrato errado e acaba gastando esse valor com outros jogadores que não dão resultado? Não é melhor segurar o jogador, vender ele mais caro, pagar um pouco de juros e não seria mais lucrativo? Porque essa diferença dos juros você tiraria na venda. O Santos não ia pagar os juros dessa operação. Ele aumentaria ali 1 milhão de euros e pagaria os juros, não ia dar mais do que isso ali para você segurar um empréstimo durante 6 meses. Então falta um pouco para a gestão, né, para o Rueda, para as decisões equivocadas que ele toma, né, que acabam prejudicando o Santos, ter tomado uma outra atitude, porque acaba prejudicando o futebol. O Santos está sendo arriscado a cair, né, a equipe cair, né, e acaba prejudicando pela teimosia, né, porque muitos dizem que ele toma a decisão e não quer ouvir ninguém. Eu acho que não pode ser assim. Né? A gente está falando do Santos, e muitas decisões foram equivocadas. E agora o Santos se vê obrigado
a vender o Marcos Leonardo, que com certeza vai sair, né? Vai fazer os seus últimos jogos nesse segundo turno e vai sair. Porque qualquer outro clube vai falar, eu vou contratar agora, o jogador vai estar valorizando ainda mais, vou contratar agora e depois numa revenda ele já ganha. Clubes europeus contratam jogadores, né, para depois revender. E por esse preço fixado, o Santos não consegue negociar, porque a ideia era, pô, segura o Marcos Leonardo, negocia por um valor maior, só que o Santos estava naquela situação, né? Se ele não cedesse, o Galo não cedesse também, o jogador não ia voltar a jogar, e aí já não tinha mais escolha. Mas se tivesse feito diferente lá atrás, aí sim, né? Se não tivesse feito uma promessa vazia, né? Se não tivesse feito promessa nenhuma, né? Falasse, não, a gente vai te vender, mas a gente vai vender pelo melhor preço. Teria feito uma negociação muito melhor, né, como foi feita pelo Atlético Paranaense, que vendeu o Vitor Roque, e uma única venda, ele contrata um time novo, com reserva, um time com 30 jogadores, tranquilamente, com esse valor. Né? Com a venda de um jogador, o Santos tem que vender o time todo para conseguir pagar as contas em dia. Esse é o grande problema. Isso que vem acontecendo ao longo da história do Santos e que precisa mudar. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.